Romanos 1, verso 16 ao 18, diz assim: Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela mentira. Existem muitas verdades para nós cavarmos nesse texto. Nós temos debruçado nesse texto na nossa igreja local, lá em Colina de Laranjeiras, já pelo menos o 7º sermão nós pregamos em cima desse texto. E parece que quanto mais a gente cava, mais aparece diamantes e pedras preciosas e pepitas, né? E pode deixar desligado. Obrigado. E assim Deus vai ministrando nas nossas vidas, e assim nós vamos crescendo como igreja, como cristãos, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, porque a igreja evangélica no mundo, e sobretudo a igreja evangélica brasileira, está em decadência, e nós precisamos urgentemente nos voltar para a palavra de Deus. Nós precisamos cavar, nós precisamos debruçar, meditar. Amém? Os irmãos estão conseguindo me ouvir? Amém? Amém. Então, no verso 18 que nós vamos focar hoje, que foi, se eu não me engano, o 7º sermão lá, diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Eu pretendo fazer a exegese, pelo menos de parte desse texto aqui hoje, nessa noite, né? E numa próxima oportunidade, se houver, a gente conclui. Falar sobre a ira de Deus não é algo muito bom, às vezes, né? Mas é necessário falar sobre a ira de Deus, porque Deus, Ele tem vários atributos, né? Deus, Ele é amor, Ele é onipresente, Ele é onisciente, Ele é onipotente. Deus tem imutabilidade, Deus tem eternidade, Deus tem infinitude, Deus tem soberania, Deus tem bondade, Deus tem misericórdia, Deus tem sabedoria, Deus tem justiça, Deus tem santidade, Deus tem veracidade, Deus tem liberdade, paz, amor, já dito. E sim, Deus tem ira. E a Bíblia nos diz que Ele é vingador. Você pode conferir em casa depois, no livro de Naum, né, que o Senhor é vingador. A gente não gosta de ler essas passagens, a gente gosta de pular e ir para as caixinhas de promessa, né? Mas isso não nos amadurece espiritualmente. Então, meus amados, quando nós abordamos a Bíblia, escolhendo os atributos de Deus que mais nos convém, né, nós temos uma visão distorcida de quem Deus é. Nós começamos então uma idolatria de Deus. Nós começamos então a enxergar Deus da maneira como nós queremos que Ele seja enxergado por nós. Muitas pessoas acham que Deus é Papai Noel, né? Eu falei hoje de manhã, se você fizer uma pesquisa no mundo afora, né, e você perguntar: você crê em Deus? Claro que eu creio em Deus. Dificilmente alguém vai falar que não crê em Deus. Existem pessoas que dizem que não creem em Deus, mas é mais raro. A maioria das pessoas creem em Deus.
A pergunta é: o Deus que elas creem é o Deus da Bíblia? Né? Ah, Deus é amor, né? Como pode um Deus de amor lançar pessoas no inferno? Nós falamos disso hoje de manhã, né? E nós que somos cristãos, nós que conhecemos a Deus em seus atributos, através das Escrituras, né? A nossa pergunta é contrária. Como pode um Deus de justiça salvar pecadores? Através do resgate da justiça de Cristo, nós falamos disso hoje pela manhã, eu não vou repetir. Então, queridos, nós não podemos cair no engodo de sermos idólatras, mesmo lendo a palavra de Deus. Nós não podemos cair no engodo de deter a verdade de Deus pela nossa injustiça, que é o que Paulo está falando aqui. Que as pessoas detêm, elas sufocam a verdade de Deus por causa de suas próprias injustiças. Então, eu não quero um Deus irado, eu não quero um Deus que vai me trazer juízo, porque eu quero manter o meu pecado. Então eu começo a sufocar Deus, sufocar quem Deus é. Eu começo a desenhar uma imagem de Deus para mim, para que eu consiga servi-lo. Paulo vai falar em Timóteo que nos últimos dias as pessoas não suportariam a sã doutrina, por terem comichões nos ouvidos, por quererem ouvir coisas aprazíveis e agradáveis. Aí elas amontoariam para si doutores, segundo as suas próprias concupiscências. E está assim, ó irmãos, está assim de falsos mestres, falsos profetas em nossos púlpitos. E você, cristão, você batista, você tem uma Bíblia em casa. Cabe a você julgar se o que sai daqui está conferindo com o que está aí. E Paulo fala disso. Paulo fala disso em Efésios, para nós buscarmos uma vida cheia do Espírito Santo de Deus, cheia de virtude, cheia de obediência, cheia de santidade, para que nós não sejamos levados de um lado para o outro por todo vento de doutrina. Quantos ventos de doutrina têm arrastado multidões? Lá na minha cidade, na Serra, você vê igrejas gigantes, mega igrejas, sei lá, com não sei quantas pessoas cabem lá dentro, mas eu tenho quase certeza que a palavra de Deus não é pregada lá, porque se fosse, talvez não estaria tão cheia. A palavra de Deus, ela não é algo tão gostoso assim. Se Deus não vier e não nos der fé, se Deus não vier e não nos mudar, nós não vamos aceitar quem Ele é, nós vamos nos rebelar contra Ele. Essa que é a verdade. Então, falar da ira de Deus não é algo gostoso, mas é algo necessário, porque Deus não vai mudar para te agradar, é você que tem que mudar. Deus é imutável, sou eu que tenho que mudar, sou eu que tenho que me amoldar aos padrões da palavra de Deus, sou eu que tenho que aceitar Deus como Ele é, sou eu que tenho que aceitar Deus como Ele se revela em sua palavra. Amém? Amém. O que eu vou falar essa noite pode chocar muita gente que talvez não esteja acostumado com exposições em Romanos, mas a carta de Romanos é uma carta muito forte, que nos traz revelações muito fortes sobre a pessoa de Deus e sobre como Deus age e reage e é soberano na humanidade. Quando Deus decide se revelar a Moisés,
na sarça ardente. A sarça é uma árvore. A Bíblia diz que ela ardia, ela pegava fogo, mas não se consumia. Era um fogo não consumidor, né? E aquele fogo trazia santidade para aquele local. E Deus dizia a Moisés: Moisés, tire a sandália dos teus pés, porque o lugar onde você pisa é santo. E aí Moisés pergunta: Senhor, o que eu vou falar para os judeus que estão cativos no Egito, quando eles me perguntarem quem foi que me enviou? E a resposta que Deus dá a Moisés é: eu sou o que sou. O grande eu sou. Então, Deus se revelou dessa maneira para Moisés. Deus é Deus, querido. Nós somos barro, criatura, pó. E Deus é o oleiro. E Deus se revelou assim para Moisés. Não foi de outra forma. Então Deus não vai moldar, Deus não deu uma resposta que Moisés de repente queria ouvir. Deus foi curto e grosso. Eu sou o que sou. Eu sou o grande eu sou. Vai lá e fala que eu sou o que sou. Está dizendo para eles marcharem para o deserto. Deus é imutável. E Ele tem ira. É um de seus atributos. E Deus, em todos os seus atributos, nós lemos nas Escrituras, e se você pular 2 versículos em Romanos, você vai ver que Deus revela os seus atributos na criação. Está aí no verso 20, os atributos visíveis e invisíveis de Deus são revelados na criação, portanto os homens são indesculpáveis. Palavra forte, né? Então Deus, querido, Ele deseja ser revelado. Deus deseja revelar os seus atributos na criação e em seus feitos. A W. Pink escreveu um livro chamado Os Atributos de Deus. E o primeiro capítulo dele é a solidão de Deus. Deus não precisava criar nada, Ele já era Deus. Ele já era Deus todo-poderoso, todo-suficiente, todo-glorioso. A criação não glorifica Deus no sentido de aumentar a glória de Deus. A criação glorifica Deus no sentido de honrar a glória de Deus. Assim como você não glorifica Deus no sentido de aumentar a glória de Deus, mas você glorifica Deus no sentido de honrar a glória de Deus quando você obedece a Deus. Então, Deus tem ira. E por que nós vamos fingir que Ele não tem? Mas não é algo que nós precisamos falar com medo, porque nós somos os escolhidos de Deus, nós estamos em Cristo. A Bíblia diz, e o próprio Paulo vai dizer em Tessalonicenses, que nós não somos destinados à ira, porque nós andamos em santidade. Nós somos salvos da ira de Deus através da santidade que o próprio Deus nos permite e nos habilita a andar. Sede santo como Ele é santo. Eu falei isso hoje de manhã, de salvação. Salvação de quê? Da ira de Deus. A igreja não é destinada à ira de Deus. Nós às vezes sofremos a ira do diabo, que é a perseguição desse mundo, né? Ele é Satanás, ele é adversário, ele persegue. Hoje mesmo eu vi uma marcha aqui no Brasil, né? De militantes, todos de preto, falando: igreja fascista, vocês estão na nossa mira, coisas do tipo. Então, pode haver perseguição, porque Satanás é isso, ele é perseguidor. Ele só não pode te acusar mais, porque você não está destinado para a ira de Deus. Você é um eleito do Senhor,
e você está destinado à salvação. E Deus vai te conduzir para a salvação, para a estatura de varão perfeito, de fé em fé, como diz no verso 17, de obediência em obediência, de santidade em santidade. Mas o fato é que Deus tem ira para derramar, e Ele deseja derramar essa ira. É engraçado falar isso. Você já ouviu isso de um pastor, num púlpito, que Deus deseja derramar a ira? A gente às vezes é acostumado a uma pregação meio Nutella, né? Que Deus é amor, que Deus deseja mostrar o seu amor. Sim, Deus deseja mostrar o seu amor e Ele mostrou. Mas Deus também é fogo consumidor e Ele deseja mostrar a sua ira. E você quer saber do que mais, irmãos? Ele tem prazer em mostrar a sua ira. O apóstolo João vai descrever a ira de Deus como um cálice de vinho. Eu te pergunto, um cálice de vinho é sinônimo de alegria ou de tristeza? De alegria. O vinho, o suco da uva, ele sempre foi símbolo de alegria. E aí João vai usar uma linguagem dizendo que Deus coleta os nossos sofrimentos aqui nessa terra. As lágrimas dos santos vão enchendo um cálice do Senhor, que no final se torna em vinho. E Deus bebe esse cálice e derrama desse cálice de vinho sobre a humanidade. Deus tem prazer em derramar a sua ira. A mesma Bíblia que fala de salvação, fala de condenação, queridos. O mesmo Deus que salva é o Deus que condena. Não é o diabo que nos condena, é Deus quem nos condena, é Deus quem condena o mundo. O diabo não tem esse poder, ele é condenado. Nós precisamos crescer e amadurecer e entender a palavra de Deus. Paulo, em Romanos 9, 22 e 23, diz o seguinte: que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira, olha o que Paulo está falando, que Deus quer mostrar a sua ira. Não sou eu que estou falando, meu irmão. Você tem uma Bíblia aí com você. Que diremos? O que eu posso argumentar? O que eu posso dizer? Que se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, leia Naum, que Deus tem ira e é rico em poder, suportou com grande longanimidade os vasos de ira. Olha só que interessante, a longanimidade de Deus, ela serve às vezes para esperar que nós nos arrependamos, esperar para que nós desfrutemos da misericórdia de Deus. E como Ele é longânimo, né? Mas ela também serve para acumular ira. É isso que Paulo está falando. Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira, preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão. Então Deus deseja revelar a sua ira e Deus deseja revelar a sua glória. Então Deus deseja revelar a sua ira condenando pessoas ao inferno, e Deus deseja revelar a sua glória mostrando seu amor e misericórdia e salvando pessoas de sua própria ira e levando para morar com Ele numa vida eterna. Fato é, Deus deseja revelar a sua ira. Por isso, aqui às vezes Ele suporta tanta afronta. É porque Ele acumula. É por isso que às vezes Jean Willis da vida continua de pé. É porque Deus é longânimo. Mas nesse caso não é para que ele se arrependa, é para que a ira de Deus se acumule sobre a vida dele. Amados,
A única razão de nós, igreja, povo eleito do Senhor, sermos salvos, é que Deus, em seu atributo de misericórdia, no seu atributo de amor, deseja revelar a sua glória. Então a nossa salvação é para a glória de Deus. Você consegue entender isso? Você não é o guti-guti de Deus. Esse evangelho de que, você é tão especial para Deus, que se você fosse a única pessoa do mundo, Deus morreria na cruz por você. Esse evangelho não é bíblico, ele é centrado no homem, iluminista, antropocêntrico. Deus salva porque Ele deseja revelar a sua glória, e porque Ele é misericordioso, e porque Ele é amor. Mas Ele também é justo, então Ele precisa fazer uma maneira, Ele precisa te salvar de uma maneira que Ele não abra mão da sua justiça. E Paulo vai nos ensinar isso mais lá à frente, em Romanos 3, dos versos 23 ao 26, que Deus precisa ser justificador, mas Ele também precisa ser justo. No 26 ele diz isso. Amados, quando Deus quer salvar, ninguém segura. Ninguém segura. Pense em Jonas, um profeta infantil, teimoso, e eu pregar para aquele povo bárbaro, para aquele povo que varreu as nossas tribos do norte, viravam eles do avesso. Não vou não. Eu quero a condenação deles. E Deus falou, você vai sim. E Deus quis salvar os ninivitas. E vocês conhecem a história. E ele envia Jonas pregando com o maior desleixo, torcendo para que eles não se arrependessem. E eles se arrependeram. E aí eu te pergunto, os ninivitas foram salvos por Deus ou por Jonas? Jonas tinha a capacidade de salvar alguém? Não, ele nem queria. Ele só pregou, se arrependam. E Deus fez a obra e eles se arrependeram e eles foram salvos. E a glória de Deus foi manifesta em sua misericórdia, porque Deus exerce misericórdia sobre um povo mau, ímpio, pecador. E se você acha que você é guti-guti de Deus, porque você está em Cristo, pense de novo. Isso não traz glória para Deus. O que traz glória para Deus é você entender que você é um miserável merecedor do inferno, mas que aprove a Deus em sua misericórdia, em seu amor, te alcançar para a glória do nome dEle. Isso é maturidade na fé, meus amados. Então, não podemos contra-argumentar Deus quando Ele quer salvar os ninivitas. E nós também não podemos contra-argumentar Deus quando Ele quer condenar pecadores, que muitas vezes nem são tão maus quanto os ninivitas. A verdade é que nós não podemos contra-argumentar Deus. E o fato é, e continua sendo, Deus deseja se revelar através da criação e através de seus feitos, através de seus atos. E no caso do ser humano, o ser humano ele é merecedor do inferno porque ele desonrou a glória de Deus. O que é desonrar a glória de Deus? Qual é a glória de Deus? A glória de Deus é a santidade de Deus. E não há um homem sequer que honra a glória de Deus. Todos pecaram
e todos estão destituídos da glória de Deus. Todos nós estamos aquém do padrão da glória de Deus, por causa de nossos pecados. A única exceção, o único homem é Cristo, o Filho do Deus vivo, encarnado numa virgem. Ele sim é o padrão da glória de Deus. E se você perguntar para mim, onde está a glória de Deus? Eu te aponto para Cristo. Ele é a expressão máxima da glória de Deus. Ele falou no Getsemane: Pai, glorifica o teu nome. E o Pai disse: já o tenho glorificado. Nós vimos a glória de Deus, a Bíblia diz, a glória do unigênito Filho de Deus. Jesus era obediente ao Pai em tudo, em tudo. Então, quando Paulo diz que Deus salva, é porque ele deseja mostrar a sua glória em vasos de misericórdia. E nesse caso, meu irmão, a salvação é Deus desejando mostrar Cristo acima de tudo. Eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Não me interessa o seu currículo de boas obras, me interessa é se você está em Cristo e se Cristo habita em você. E essa é a única coisa que interessa a Deus, a glória de Deus. Ele foi o único que devolveu a glória de Deus. Jesus é o nosso mediador. Mediador é aquela pessoa que faz uma negociação, que faz uma reconciliação entre duas partes inimigas. Havia inimizade, ainda há, entre Deus e os homens. E Jesus, ele vem e negocia: Pai, qual que é o problema? Do que o Senhor precisa? Filho, a minha glória foi ofendida. Pai, e se eu te devolver a sua glória? Então em ti eu glorificarei o meu nome e salvarei os escolhidos. E essa é a obra da salvação. Essa é a obra da cruz do Calvário. O intuito de Deus salvar é mostrar a sua glória. Você planta manga, é porque você quer comer manga. Você não planta um pé de manga e fica ali regando, cuidando, adubando, tirando as pragas, podando, para ele não dar manga, e você continua insistindo, podando, regando. Ninguém faz isso. Por isso que a Bíblia diz que toda árvore que não dá fruto é cortada e lançada no fogo, porque ela tem mais utilidade como combustível. Então, você é vaso de misericórdia, santifique-se. A palavra vaso quer dizer corpo, né? Em vários lugares é usado vaso e corpo, e na cultura grega queria dizer o aprisionamento da alma, né? Nós somos o vaso onde o espírito, que carrega o espírito, onde o espírito está aprisionado. Por isso que Paulo diz: quem me livrará do vaso dessa morte? E ali foi traduzido como corpo, né? Então, meus amados, em 1 Tessalonicenses 4, do 4 ao 5, diz o seguinte: cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. O verdadeiro vaso de misericórdia, ele inclina para o Espírito de Deus. O verdadeiro vaso de misericórdia, ele dá fruto, ele revela a glória de Deus. Assim como um verdadeiro pé de manga dá manga. 2 Timóteo 2, 20 e 21 diz o seguinte:
Ora, numa casa não há somente vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra e outros, porém, para a desonra, de sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Então, nós, como cristãos, nós fomos preparados para toda boa obra. Lembra quando Paulo diz lá em Efésios, que a salvação não vem pelas obras, vem pela fé, para que ninguém se glorie, né? Isso não vem de vós, inclusive a fé que nos salva vem de Deus. Isso é o verso 8 e 9 de Efésios 2, mas no verso 10, ele fala exatamente o que ele está falando em Timóteo, que nós fomos preparados para toda boa obra. E aí, ele fala no verso 10 de Efésios 2, ele fala o seguinte, ele fala, nós fomos preparados, predestinados para andar nas boas obras que Deus preparou para que nós andássemos nelas de antemão. Então, a santificação, a obediência, a renúncia cristã é uma parte fundamental do processo de redenção. Nós somos justificados como pecadores. Deus justifica quem Ele quer. Não há nível de pecado que Deus não possa justificar. Mas uma vez justificados, nós recebemos fé para obedecer. Nós recebemos boas obras para andarmos nelas. Não é, eu sou crente porque eu fiz uma oração um dia e agora eu vivo da forma que eu quero e eu vou para o céu porque eu fiz uma oração, eu creio em Jesus e eu vou para o céu. Não, meu irmão. Se você crê em Jesus, você obedece a Jesus. Ele mesmo disse isso. Como que você pode me chamar de Senhor se você não obedece? Porque um servo obedece ao Senhor. Não foi isso que ele disse lá em Mateus 5? Que bom que quando nós nos santificamos, nós testificamos que somos vasos de honra, idôneos para o uso do Senhor e preparados para toda boa obra. Então deixa o Espírito de Deus te santificar, deixa o Espírito de Deus te confrontar na palavra, perca para Deus, não lute contra Deus, perca, deixa a palavra de Deus te vencer, não detenha a palavra de Deus por causa da injustiça como o mundo faz. Renato Russo viveu muito esse dilema, né? Eu acho que ele queria servir a Deus, mas ele tinha alguns pecados nele que não faziam muito sentido. Deus deixar de amar ele só por causa daqueles pecados. Ele demonstrava muito isso em suas letras. Então ele detinha a verdade de Deus por causa da injustiça dele. E nós, como cristãos, como igreja, não podemos repetir isso. Nós temos que perder para a palavra de Deus, perder a briga. Nós não podemos sufocar, deter a palavra de Deus por causa de nossos pecados. Nós não podemos adaptar a palavra de Deus à nossa vida. Nós não podemos adaptar Deus à nossa vida. Nós não podemos adaptar os atributos de Deus à nossa vida. Deus é imutável. Eu sou o que sou. Somos nós que temos que nos adaptar a Deus. Isso é claro demais. Mas, amados, Deus, por que Deus deseja revelar a sua ira a esses homens que detêm a verdade de Deus por causa de seus pecados? O mundo não conhece a Deus da maneira como nós conhecemos a Deus.
Nós conhecemos a Deus de uma maneira mais pessoal. Nós fomos adotados, nós somos filhos de Deus, nós estamos em Cristo. Nós conhecemos a Deus numa pessoalidade, não é um conhecimento distante, abstrato da natureza, porque Deus é conhecido em todos os seus atributos na natureza. Está lá no verso 20 de Romanos 1. Mas esse conhecimento de Deus, ele não é suficiente para te salvar. Ele só é suficiente para te condenar. O conhecimento de Deus que é suficiente para te salvar é o conhecimento da glória de Deus, que é Cristo Jesus. Toda salvação reside em Cristo Jesus. Ah, graça de Deus, que nós falamos aqui hoje, né? Que bom que nós temos a graça de Deus, porque Deus, Ele se revela a nós de forma diferente. Deus se revela a nós numa pessoalidade, não distante, como Ele se revela no mundo. É impossível você olhar para as estrelas, irmãos, e você dizer que não existe Deus. Eles às vezes tentam sufocar a palavra de Deus. O iluminismo vem com suas teorias. Darwin falou sobre a evolução das espécies. Hoje os próprios cientistas falam, é impossível não haver um design inteligente, porque o que nós considerávamos formas primitivas de vida, uma ameba com pseudópodo, que é aquele rabinho que faz a ameba andar, a gente acha que aquilo é uma forma primitiva. Quando você começa a estudar aquilo, você vê engrenagem, você vê rotações por minutos, você vê que ela consegue parar e voltar, rodar o reverso, como nós não conseguimos até hoje desenvolver equipamento igual. É impossível você dizer que não existe um Deus por trás disso. Os próprios cientistas estão reconhecendo isso. Então, meu amado, mas esse conhecimento de Deus não é suficiente para salvar. Nós pregamos a Cristo e Cristo crucificado. Esse te salva. Paulo perseguia a igreja e de repente no caminho de Damasco ele é derrubado, ele cai por terra, e ele vê um ser glorioso, e ele pergunta: quem és tu, Senhor? Amados, Paulo não sabia com quem que ele estava falando, mas ele já sabia: eu tenho um novo Senhor. Quem és tu, Senhor? Você é meu Senhor. Eu não sei quem você é, mas você é meu Senhor. Você já tomou meu coração, você já arrebatou o meu coração, eu sou todo teu. Quem és tu, Senhor? Deus não disse para Paulo o que ele disse para Moisés: eu sou o que sou. Deus disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues, Paulo. Deus se revela para Paulo numa pessoalidade: eu sou Jesus, eu sou a glória do Deus vivo. Esse é o seu privilégio, meu irmão e minha irmã. Deus se revelou na sua vida de forma pessoal, em um relacionamento com Cristo. Se relacione com esse Cristo, se relacione com o Espírito de Deus, se incline para o Espírito de Deus, como nós estudamos hoje na EBD aqui. Se incline para o Espírito, Romanos 8,
viva uma vida de santidade, se renuncie quem você é, renuncie seu pecado, renuncie o mundo, renuncie as coisas que o mundo te oferece, elas são ínfimas perto do que Deus tem preparado para você. E nenhuma perseguição nesse mundo pode ser comparada, nem de longe, com a glória que em nós há de ser revelada através da glória de Deus, que é o próprio Cristo. Vocês estão entendendo, amados? Deus, Ele revela a sua ira, mas Ele também revela a sua glória, e Ele também revela o seu amor e a sua misericórdia sobre a sua igreja. Nós somos povo eleito, glorifique a Deus. Dobre o joelho, diga: obrigado, Senhor, por me escolher, obrigado por eu estar na Tua presença, porque quanta gente melhor do que eu no mundo, quanta gente com testemunho melhor do que o meu no mundo, e o Senhor me escolheu. Obrigado, meu Deus, obrigado, meu Deus. Mas Deus tem ira para revelar, queridos. Assim como Ele revela o seu amor, Ele tem ira para revelar. E para muitos, Ele vai simplesmente dizer: eu sou o que sou. Pedro, citando Salomão, diz o seguinte, em 1 Pedro 5,6: humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Tiago também vai dizer isso, para nós, vai dizer que Deus resiste o soberbo, né? Quando Pedro fala isso, em seguida ele cita Salomão dizendo que Deus resiste o soberbo, mas dá graça ao humilde. E nós lemos também hoje pela manhã que Deus também falou isso em Abacuque: o soberbo não tem a alma reta diante de mim, mas o justo viverá pela fé. E Tiago, quando vai falar isso, que Deus resiste o soberbo, mas Ele dá graça ao humilde. O que é graça? É tudo que você precisa para ser salvo. É graça, porque é de graça. Deus resiste o soberbo, mas dá graça ao humilde. Em seguida, Pedro vai falar: portanto, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e o diabo fugirá de vós. Mas primeiro você tem que deixar de ser soberbo. E a Bíblia está sempre comparando o salvo como justo e o não salvo como soberbo. Por quê? Eu falei isso pela manhã. Porque o soberbo acha que é bom, acha que tem justiça própria, acha que pode chegar diante de Deus e se sustentar com seus feitos, com seus atos. E Jesus falou que nem aqueles que se debruçavam e se esmeravam em fazer isso conseguiram. Se a vossa justiça não exceder em muito as dos escribas e fariseus, vocês jamais entrarão no reino dos céus. Construa sua casa sobre a rocha, não sobre a areia. Tenha Cristo como a sua justiça, não a sua própria. Rejeite a sua justiça própria. Não seja orgulhoso, seja humilde, se sujeite debaixo da potente mão de Deus. Diga a Deus: eu sou pecador, miserável, eu mereço o inferno, mas o Senhor é um Deus misericordioso e eu clamo por tua misericórdia. Eu escolho a sua justiça, Jesus, porque a minha não serve para Deus, a minha não se sustenta no tribunal de Deus, mas a sua justiça se sustenta no tribunal de Deus. Confesse seu pecado todos os dias. O Evangelho é para você, meu amado. A gente tem mania de achar que o Evangelho é para pregar para não salvo se converter. O Evangelho é para pregar para crente se santificar.
também. Todas as vezes que Deus fala de salvação, Ele também vai falar de condenação. Eu vou pular um pouco por causa do horário. Mas isso tem que estar muito bem definido. Eu quero fazer 2 paralelos. Às vezes a gente é muito infantil ao analisar o texto bíblico. Jesus, quando Ele orou por nós, pela igreja, está lá em João 17, você pode conferir em casa, eu vou ler alguns versos salteados. Ele diz o seguinte: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu nome, receba de volta a sua glória. Esse é o problema da humanidade, a glória de Deus, a ofensa à glória de Deus. Para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que Ele conceda a vida eterna a todos quanto os que me deste. A quem Deus concede vida eterna? Aqueles a quem Deus deu a Cristo. Aqueles a quem Deus decidiu revelar a sua glória e a sua misericórdia. E a vida eterna é essa, que te conheçam a ti. Olha a pessoalidade. Conheça Cristo. Se pareça com Cristo. Como é que um filho se parece com o pai? Imitando. E assim você vai ter um relacionamento com Cristo, a quem Deus enviou. E agora eles conhecem todas as coisas que tem me dado. E é por eles que eu rogo, Jesus falando, eu não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Jesus está falando que Ele não roga pelo mundo, mas somente por aqueles a quem Deus deu a eles. Você é um privilegiado, você é nação eleita, sacerdócio real. E aí Ele fala, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Vamos fazer uma comparação com uma outra oração de Jesus, lá em Salmo 69. E para você saber que essa oração é de Jesus, e não se espante quando você fala oração de Jesus em Salmo, como assim, pastor Eric? Nós aprendemos hoje que nós não sabemos como orar, e o Espírito, Ele nos ensina como devemos orar e nos auxilia nas orações. E sim, Deus, Jesus, orou através da boca do salmista Davi. E a prova está no verso 21, que é Jesus orando. Por alimento me deram fel, na minha sede me deram a beber vinagre. Salmo 69, 1. Em seguida, olha a oração que Jesus faz. Ela é totalmente contrária da oração sacerdotal que Ele fez para a igreja. Ele ora da seguinte forma: a sua mesa torne-se-lhes diante deles em laço, e a prosperidade em armadilha. Obscureçam-se-lhes os olhos, para que não vejam. Faze que sempre lhes vacile o dorso. Derrama sobre eles a tua indignação, e que o ardor da tua ira os alcance. Fique deserta a sua morada, e não haja quem habite em suas tendas. Soma-lhes iniquidade a iniquidade, e não gozem da tua absolvição. Sejam riscados do livro dos vivos, e não tenham registro junto aos justos. Perceba que Paulo está nos ensinando que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, porque de fé em fé, ou seja, de obediência em obediência,
Nós só conseguimos obedecer a Deus nesse corpo pecador se Ele nos habilitar através da fé que vem dEle mesmo. Perceba o contraste da expressão quando Deus abandona e Ele fala de iniquidade em iniquidade. E o que é que desperta a ira de Deus? É a iniquidade. Então, o que o salmista está orando é que Deus derrame a sua ira. Então, queridos, não se deixe enganar. Os iníquos, eles não querem viver uma vida de santidade, uma vida de obediência à palavra de Deus. Eles querem viver um evangelho oba-oba. E tem muitas igrejas com evangelho oba-oba. O evangelho do aqui e agora. Deus vai me honrar aqui e agora, vai acontecer aqui e agora. Eles estão distorcendo a palavra de Deus porque eles não suportam a verdade. Mas nós devemos nos submeter debaixo da potente mão de Deus. Porque Deus é amor, mas Ele também tem ira reservado para os seus inimigos. E só há um que pode tirar a inimizade entre Deus e você: Jesus Cristo, mediador. E toda honra e toda glória é dele, não sobra nada para você. Nada. A Ele a glória, o benefício é nosso, mas a glória é dele. A glória é dele. Por isso que Paulo falou, não de obras para que ninguém se glorie, para que ninguém chegue diante de Deus e se glorie. Ninguém jamais vai chegar diante de Deus e vai falar: fui salvo porque fui justo. E nenhum ateu também vai chegar diante de Deus e vai se gloriar falando: fui condenado porque rejeitei a Deus. Deus vai falar: não, fui eu que te rejeitei. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão de homens que detêm a verdade pela injustiça. Eu queria que a igreja se colocasse de pé para eu fazer uma bendição. Depois eu passo o microfone para a dirigente finalizar. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. E o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém? Glória ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.